Ó, aprendendo. Então, nós passamos aqui pela definição. Foi basicamente disso aqui que a gente estava conversando, né? O modelo, essa ilustração que Greco e Silva trazem para nós, falando das capacidades coordenativas sendo a base de toda a formação do repertório motor, inclusive permitindo chegar à técnica esportiva, né? Muito específica. E aí eu coloquei um adendo. O que acontece? Vamos lembrar aqui. Beleza, se a gente pega isso aqui, entende que as capacidades coordenativas são a base, né, elas vão dar sustentação, ok, beleza. O problema é que quando a gente, às vezes, pensa nessa situação aqui, a gente começa a pensar na via de mão única, né? É das capacidades coordenativas para a técnica. E aí meio que fecha o caminho, né? E o que nós vamos ver, na verdade, acontecer nessa dinâmica aqui. As capacidades coordenativas, lá no início, né, da vida, começando a organizar o corpo para conseguir produzir movimentos voluntários. Então a gente organiza os graus de liberdade iniciais e começa a produzir movimentos muito rudimentares. Eu gosto desse termo do Gala, movimentos rudimentares. Né? O que é isso? É levantar a cabeça, olhar para um lado, olhar para o outro. A gente vai vendo que o bebezinho começa a ganhar controle, né, da cabeça, depois controle do tronco, controle do segmento, enfim. Tudo isso é coordenação. Só que, perceba, está coordenando, mas aí já aparece habilidade motora, né? Levantar a cabecinha, olhar para um lado, olhar para o outro, já é uma habilidade motora, né? Sentar é uma habilidade motora rudimentar, né? E à medida que essas habilidades vão surgindo, à medida que ele consegue já controlar o pescoço, levantar a cabeça, a gente vê que isso libera possibilidades para explorar mais elementos coordenativos para olhar para um lado, olhar para o outro. Já conseguiu olhar para um lado, olhar para o outro, coordenou mais, ou seja, surgiu mais habilidades, nós vemos mais possibilidades motoras surgindo. Então tem uma dinâmica entre capacidades coordenativas e as habilidades que surgem, né? Levando isso para o campo nosso da educação física especificamente, né? Revisão. A criança não sabe saltar, salto horizontal. À medida que ela organiza os graus de liberdade, emerge essa habilidade motora saltar para frente. Bom, beleza. Quando aparece essa habilidade motora de saltar para frente, nós podemos solicitar novas reorganizações desses graus de liberdade de saltar para frente, para ele saltar para frente em diferentes condições. Então são reorganizações de graus de liberdade, que vão dar outras características motoras, outras habilidades, outras nuances de uma mesma habilidade, que vai aumentar mais a possibilidade de organização. Enfim, isso aqui vai correndo, né? Até ter explorado tantas possibilidades que a gente chega na técnica. E a técnica também nós podemos... adquiriu a técnica, beleza, né? Aprendi a técnica lá, organizei os graus de liberdade para fazer a técnica do arremesso lá no basquete. Então, organizei os graus de liberdade, surgiu a técnica. Maravilha. Mas no basquete nós não vamos ficar fazendo só isso aqui, né? De repente, a hora que eu já consegui fazer isso aqui, cara, então beleza, agora eu vou juntar com salto, e aí eu crio novas possibilidades a partir daquela habilidade adquirida, novas possibilidades de reorganização dos graus de liberdade, que vai dar origem a outra habilidade, enfim, né? Uma cascata que vai refinando cada vez mais as possibilidades motoras. Beleza? Tranquilo aí? Então vamos, bola para frente hoje. Hoje eu vou apresentar para vocês, nós vamos conversar sobre a parte que hoje nós vamos conversar sobre isso aqui, ó. Coordenação, perspectiva orgânica e perspectiva funcional. Certo? Nós vamos voltar em Bernstein um pouquinho, vamos ver as fases de aprendizagem do Bernstein, falando da organização dos graus de liberdade, e um pouco dessa perspectiva funcional, que é onde entra o modelo do Zimmermann. Vamos perceber o seguinte, olha, tem uma distinção, as duas não são a mesma coisa, não dá para falar, apesar, né, no capítulo
Está citado Bernstein, quando ele fala de organização de graus de liberdade. E depois ele vai falar de Zimmermann, vai falar de Hitz, vai falar de Roth e Kroger, né? Mas, e coloca a coisa toda junta, a gente tem a impressão de que, pô, é a mesma coisa, eles estão falando a mesma língua. Né? Olha, estão falando o mesmo fenômeno, que é a coordenação, mas sob perspectivas diferentes. Tá? A perspectiva orgânica, nós vamos ver aqui agora, ela permite a gente conversar sobre a técnica, muito sobre a técnica, como se adquire a técnica. A perspectiva funcional, não. Ela vai colocar mais em como que a gente usa aquilo que aprendeu. Tá? Vocês vão ver isso. Então, aqui nós vamos ficar na perspectiva orgânica, mas de fato a organização dos graus de liberdade para produzir uma determinada ação. Saindo desde eu não conseguir fazer até conseguir fazer com uma certa característica boa, que nós vamos ver o que é isso lá, o último estágio do Bernstein, né? Mas uma perspectiva de aprendizagem, aquisição de uma habilidade motora. E aqui na perspectiva funcional é o uso dessa habilidade motora em uma demanda contextual. Beleza? Ah, então quer dizer que está separado. Tá, para compreensão sim. Mas a gente vai ver que no fundo, por que os autores colocam os dois juntos? Eles podem trabalhar junto. E o ideal é isso, que a gente entenda tanto a organização dos graus de liberdade quanto as possibilidades de uso, as possibilidades funcionais de capacidades coordenativas. Beleza? Vamos caminhar para os dois lados, depois a gente vai ver como é que junta isso na segunda etapa, quando for falar do treinamento. Tá? Então preste atenção nisso. A ideia hoje é entendam as fases aqui e entendam quais são as capacidades coordenativas. Só isso. Bem direto. Então, Bernstein. Perspectiva dos graus de liberdade vai dizer, olha, coordenar é organizar os graus de liberdade. Foi isso que nós vimos, a definição lá no início? Coordenar, organizar graus de liberdade. Beleza. Eu organizo os graus de liberdade para executar uma determinada ação. Ou para aprender algo, para conseguir fazer algo melhor, para ter um padrão, para chegar num padrão de movimento. E aí eu coloquei a ilustração exatamente do arremesso do basquete. Então pensa lá, chega, né, vocês aí, quem é que joga basquete aí? Quem é que não joga basquete? Melhor esse aí. Quem é que não sabe fazer isso aqui? Esse arremesso aí do jeito que ele é. Do jeito dele lá, esse, né? Então pensem aí vocês, né? Bom, cheguei lá na prática do basquete. Tem esse tipo de arremesso que é um arremesso característico da modalidade. E eu não consigo fazer isso. Né? Inicialmente não. Então o que vai acontecer? Nós vamos entrar num processo de prática, não é isso? Para que a gente consiga chegar nesse padrão de arremesso. Né? Então nós temos vários graus de liberdade, e o que vai acontecer no início? Tudo errado. Nós vamos usar os graus de liberdade disponíveis para fazer um monte de coisa que não deve. Né? Ou seja, tem os graus de liberdade, mas eles não estão coordenados. Tá? Nós precisamos, nós vamos ver que a partir de um processo de auto-organização, ninguém sabe exatamente o que está acontecendo. Nós vamos vendo por tentativa e erro, né, o feedback voltando, a gente fala, pô, cara, não era isso, o professor dá um feedback também, enfim. No final das contas, a gente vê que o organismo vai se ajustando e chegando, no final das contas, no padrão de arremesso. Né? Que, obviamente, tem características individuais, mas é reconhecível, é um padrão que está ali e a gente adquiriu aqui. Então, um processo de organização dos graus de liberdade. Beleza? É isso, coordenação e controle. O Bernstein traz um detalhe aqui do controle, não vou falar muito disso aqui não, tá bom? Parece muito com parâmetros do programa motor generalizado. Eu vou tratar isso em cima de PMG. Joia? Então, basicamente, essa ideia, né? Organizar, perspectiva orgânica, conseguir fazer com que o meu organismo
organize os graus de liberdade para executar uma determinada ação. Beleza? A gente não consegue organizar essas coisas. Impressionante. Muita gente não sabe, às vezes não joga bola, chuta, a mesma coisa, faz umas 6 vezes, não consegue, faz a mesma coisa, entendeu? Chuta errado, sei lá, com o dedão, chuta, sabe? Ah, cara, manda pro psicólogo. Não, Vitor, a questão é a seguinte. Nós vamos ver isso aqui. Vamos passar por aqui. Vou fazer meio que uma revisão de aprendizagem motor. Tá? Quanto menor o nosso repertório motor, mais dificuldade nós temos de lidar com a nossa motricidade. Né? Então tem gente que você vai pedir, cara, eu estou tentando ensinar esse negócio para esse cara, é tão simples, todo mundo faz. Você vai correr e dar um chute. Né? E o cara não consegue, ele fica lá e ele faz e tal. O problema pode estar nas bases coordenativas. Né? Pode estar na falta de exploração dos graus de liberdade em abundância, em vários contextos, em várias situações, aprendendo coisas novas e tal. Então a pessoa não domina o próprio corpo. Tá? Eu não quero ficar entrando muito nisso não, mas acho que eu vou responder aqui, sem ficar desviando. Deixa eu ver se eu vou responder isso aqui. Oi. Perspectiva? Peraí. Não é exatamente, não é só a aprendizagem da técnica. Pensa o seguinte, é muito interessante isso, porque o Bernstein, ele fala de aprendizagem, tá? Ele fala de aprendizagem. E aí, quando a gente vai para o comportamento motor, a gente vê uma distinção entre aprendizagem motora e desenvolvimento motor, não é isso? O que acontece é o seguinte, a perspectiva dele, quando ele analisou lá em 1940, lá na Rússia, não tinha essa área de comportamento motor estruturado. Não tinha clareza do que era a diferença do desenvolvimento, aprendizagem, então não tinha essa área. Então ele fez uma proposta voltada para o que a gente entende hoje como aprendizagem. Né? A análise que ele fez foi de profissionais na área do trabalho. Eu até tentei lembrar o danado do nome, o Ferreiro, né? É o... Esqueci de novo, cara. Forjador. Estava tentando lembrar o nome, é o Forjador. Né? Mas é Ferreira, dá na mesma, né? Então, ele foi fazer análise de pessoas no campo do trabalho na Rússia. É até interessante que a gente pensa muitas vezes no pesquisador na área, é um acadêmico, né? O cara que está no laboratório e tal. O laboratório do Bernstein era na prática. Então ele foi lá e analisou os caras, batendo, né, na bigorna lá, e foi analisar os movimentos dos caras, e aí começou a entender, estudar o movimento, investigar como que aquilo acontecia. Quando a gente fala disso aqui, nós já estamos falando de técnica. Tá? É uma habilidade de contexto específico, se a gente for tratar lá na perspectiva da montanha de desenvolvimento motor. Né? Mas é uma habilidade de contexto específico. Não é uma técnica esportiva, mas é uma técnica, não é uma habilidade básica. Né? Então ele vai caminhar nesse rumo, né, das habilidades no trabalho. E aí, por essa perspectiva, isso leva de fato à técnica. É até essa ilustração que eu coloquei aqui. Isso nos remete à técnica, tá bom? Mas nós podemos ir além. Quando a gente pensa, e aí depois, no estudo do comportamento motor, essa teoria do Bernstein foi apropriada pelo desenvolvimento motor. É muito visível essa ideia, o fenômeno da organização dos graus de liberdade acontecendo à medida que o desenvolvimento motor vai ocorrendo. Tá? Então, por mais que ele tenha tratado sob uma perspectiva da técnica, vamos dizer assim, né, da aprendizagem motora, a gente pode extrapolar isso para qualquer contexto de aquisição de habilidade motora, seja uma perspectiva da técnica, seja de habilidades motoras fundamentais, seja até mesmo das habilidades rudimentares.
né, que são as que precedem ainda as habilidades fundamentais. Mas no caso, tipo, a utilização da técnica, ela pode ser utilizada como forma geral. Técnica pode ser qualquer movimento ali para utilizar para exercer alguma atividade. A técnica é uma usar aqui o conceito mais colocado na aprendizagem motora, tá? A técnica é a descrição de uma ação, né, de uma habilidade motora. Então, de uma habilidade motora dentro de um contexto específico, por exemplo, no esporte. Então, qual é a técnica do arremesso? Qual é a técnica do saque por cima? Então, aí tem toda a descrição. Olha, a posição é essa, né, segura a bola com uma mão, joga ela para cima, faz a batida com a outra. Então, tem todo um posicionamento de corpo que é descrito. Tá? Então, ela existe um formato específico. Essa ideia da técnica, a técnica, ela tem um formato específico para ser obtido. Olha, vamos lá, pessoal, vocês estão acompanhando isso aqui é importantíssimo. Essa distinção, às vezes, ela leva um pouquinho de confusão. A Priscila está tentando entender se isso aqui, né, a pergunta dela é se a classificação do aspecto coordenativo, como proposto pelo Bernstein, a Organização dos Graus de Liberdade, se isso era aplicável à técnica. Aí eu estou colocando para ela que não, que ele pensou inicialmente em contexto de técnica, mas que depois a gente, nos estudos de comportamento motor, foi compreendido que toda a organização dos movimentos corporais acontece a partir da organização dos graus de liberdade. Tá? Então, nós podemos remeter isso ao desenvolvimento motor também. Habilidades motoras fundamentais e mesmo as habilidades rudimentares do Gallagher ou pré-adaptativos de Clark Metcalf. Tá bom? E aí eu coloquei, a Priscila perguntou sobre a técnica, eu falei, bom, a técnica ela é como se fosse uma receita, é uma descrição de uma ação específica no contexto esportivo. Então, como é o saque por cima? O saque por cima, você fica com o pé à frente, né, a mão correspondente ao pé que está da frente arremessa a bola e a outra contralateral vai fazer a batida e tal, enfim, né, tem uma descrição. E aí vamos lá, aí se colocou se o específico, se essa era a diferença da técnica para a habilidade motora fundamental, para as habilidades motoras fundamentais, elas terem um padrão. Não é essa a diferença. Porque se a gente for observar, as habilidades motoras fundamentais, elas também têm um padrão. Inclusive, a gente pode avaliá-las e ver se está lá no estágio inicial, elementar ou maduro, né, ou proficiente. Tá? A gente só pode avaliar entendendo que elas mudam e atingem um estado final, entre aspas. Tá? Nunca termina, mas ela adquire um padrão consistente que a gente consegue observar e dizer que aquilo ali se tornou proficiente. Bom, qual é a diferença então? Né? Bom, então, peraí, você fala que a técnica é a descrição de uma ação que é um padrão lá que tem no esporte. Então, a habilidade motora fundamental não tem padrão. Eu vou falar que tem padrão também. E aí, qual que é a diferença desse negócio? Né? A questão é a seguinte, habilidades motoras, técnica. A técnica ela é culturalmente construída. Culturalmente construída. E as habilidades motoras fundamentais, elas são, de certa forma, inerentes à natureza humana. Tá? Quer dizer com isso? Se a gente for colocado em situações que o ambiente solicite que a gente salte, nós vamos adquirir essa habilidade e vamos saltar e nós vamos chegar no padrão proficiente do salto. Todo mundo. Porque biomecanicamente nós somos semelhantes. Então, biomecanicamente, a interação nossa com o ambiente vai conduzir a uma exploração desses graus de liberdade até nós chegarmos a um padrão. Por uma exploração, digamos, natural, sem necessidade de uma intervenção tão específica. Nós vamos chegar nesse padrão. Agora, isso aqui
ninguém vai chegar nisso aqui de forma espontânea. Tá? Habilidade motora fundamental, a gente chega nela de forma espontânea, não precisa de ninguém estar lá. Né? Habilidade motora, correr. Né? Correr. Cara, quer que as crianças adquiram o padrão de correr? Põe elas para correr. Nós vamos ver que inicialmente elas vão ter aquela corrida descoordenada, que nem tem fase de voo, é um andar rápido, né? E ela acha que está correndo. E à medida que ela vai se tornando mais coordenada, ela vai explorando mais os graus de liberdade e começa a ganhar uma fase de voo já meio rudimentar, mas com movimentos ainda muito restritos, no estágio elementar, né? Já não é inicial mais, é elementar. E à medida que ela continua correndo, ela chega no estágio proficiente, que a gente já vê o aproveitamento das forças, que é aquilo ali. Eu vou encaixar aqui no modelo. O aproveitamento das forças, então ela tem um movimento contralateral de braço e perna, tem movimento de tronco e aproveita todas as forças disponíveis para conseguir ter uma melhor eficiência da corrida. Né? Ninguém vai ficar ensinando para a criança a correr. Ó, agora você faz assim, né? Agora você faz assado, depois você dá um passo com essa perna. Não existe isso. A gente chega de forma relativamente espontânea a esses movimentos, desde que a gente seja provocado a realizá-los. Tá bom? A importância da intervenção tem que ser provocada, mas a gente não precisa ficar ensinando como é que vai fazer movimento fundamental. Beleza? Agora a técnica não. A técnica, pô, quem que chegou nisso aqui de fazer, né, o mais óbvio para nós é, olha, o jogo é o seguinte, e era basicamente assim no início do vôlei, isso aqui não existia no início do vôlei. Né? Olha, a bola, daqui do fundo você tem que jogar a bola lá do outro lado, por cima da rede. Essa era a regra. Né? E isso a pessoa ia tentar fazer isso de tudo quanto é forma. Aí vejo gente batendo desse jeito. Tem muita gente que ainda bate assim, tem uns batidos assim, uns negócios diferentes. Então a gente vai explorar possibilidades. E se não tiver uma intervenção e uma elaboração técnica, alguém pensar em algo diferente, nós vamos entender o que é mais eficiente para nós, mais tranquilo de ser feito. E aí vai ficar todo mundo lá batendo assim. Né? Ou, não, por que vai bater assim? É porque falou que não pode segurar a bola. Então, porque se pudesse segurar, ia estar fazendo era assim, ó. Né? Mas eu coloquei uma regra que, olha, você não pode segurar a bola. Ela tem que ser batida. Opa, tranquilo. Né? Qual que é o problema disso aqui? Qual é a vantagem e qual é o problema? Porque muitas vezes nós não vamos buscar esse tipo de solução aqui, de forma espontânea. A primeira coisa, ela é muito difícil. Em termos sensório-motores, é muito difícil. Você tem que jogar a bola para cima, daqui ela já saiu do seu controle completamente, cara. E aí você vai ter que coincidir no espaço para fazer a batida por cima. É muito potente a hora que você aprende a fazer, porque até aprender a fazer isso aqui é um desastre. Né? É muito difícil. Né? E aí a gente vai vendo que os caras não satisfeitos com isso, então tá bom, já tá assim, pô, o cara corta lá na beirada da rede lá, eu vou cortar aqui do fundo, e já joga, salta e mete a mão na bola. Né? Aí cria a técnica do, salto, do saque de suspensão. Né? Então a técnica é criada. Tá? Essa é a diferença. A habilidade fundamental, ela emerge, gente. Ela surge aí. A técnica não. A técnica ela é criada. Ela vai surgindo dentro de um contexto cultural. Beleza? Vai lá, Pedro. Eu vi na definição lá do SAMUS que até física é pouco. Tem que ver do que eles estão falando. A técnica é uma ou um acoplamento de duas motoras no estado maluco. Ok. Sim. Cuidado aqui, porque eles vão tratar acoplamento de duas formas distintas também. Vai usar o mesmo termo para tratar de duas coisas. E aí a gente pode se confundir nisso. Uma coisa é o acoplamento, quando a gente pensa na... Eu não gosto de usar terminologia igual para dois fenômenos diferentes
e nem o mesmo termo que pode remeter a outra coisa. Por exemplo, a primeira condição do acoplamento que eles colocam é exatamente coordenação. Que é o seguinte: como que eu executo uma habilidade, um salto? Tá? Se a gente for pensar no salto horizontal como uma habilidade motora fundamental, tem acoplamento nele? Se a gente for pensar assim, sob o ponto de vista que nós usamos o termo acoplamento lá na aprendizagem motora, tá? Tem acoplamento? Não tem, porque teria acoplamento se nós uníssemos duas habilidades motoras, não é isso? Duas habilidades motoras que existem por si só, por exemplo, aí o salto horizontal já não vai dar mais. Salto vertical, né? Mesma coisa. Então, salto vertical. Não tem acoplamento, é o salto vertical. Agora, se junto do salto vertical eu coloco um arremesso, aí o que eu fiz? Acoplei um salto, uma habilidade motora fundamental salto com a habilidade motora fundamental arremesso. Então teve um acoplamento, certo? Beleza. Só que por essa perspectiva que eles colocam, aqui tem acoplamento, só no salto. O que eles estão chamando de acoplamento aí? É a organização dos graus de liberdade. Nós acoplamos movimento dos dois braços com o movimento do tronco, com o movimento da perna, enfim. Tá? É um acoplamento. Que no final das contas, se a gente for observar, é exatamente a mesma coisa que eles chamaram antes de organização dos graus de liberdade, que é coordenação. Ok? E aí entra a outra condição do acoplamento, que eles também tratam como acoplamento aquilo que a gente já tratou como acoplamento. Opa, salto vertical e arremesso. Eles também tratam isso como acoplamento. E aí acaba gerando uma certa confusão. Beleza? Então, a técnica, voltando à sua pergunta, a técnica nem sempre ela é feita por acoplamentos. Nem sempre. Tá? Um saque por baixo, por exemplo, no vôlei, é uma técnica. Ela não tem acoplamentos, ela tem organização de graus de liberdade. Ok? Agora, um saque em suspensão, aí, ok, ele além de ter a coordenação, a organização dos graus de liberdade, essa organização ainda é muito específica, que ela exige o acoplamento do salto com a batida. Então, a gente deve considerar quanto ao acoplamento de toda a habilidade. Eu prefiro assim, eu acho que fica mais claro. Porque esse acoplamento de segmentos, a gente já está tratando disso como coordenação. Tá certo? Eu prefiro assim. Tá? Acho que fica mais claro. Beleza? Tranquilo, Pedro? Tá acompanhando? Tá? Beleza. Tá bom? Então eu acho melhor. Vamos voltar para o Bernstein. Vamos lá. Então eu já falei de tudo aqui. Eu acho que eu posso passar esse slide embora aqui agora. Vai lá. A funcional? Deixa eu chegar nela. Nós vamos nela. Deixa eu passar do Bernstein aqui que nós vamos para ela. Qual que é a ideia aqui? Então o Bernstein vai colocar isso aqui para nós. Olha. Lembrem o seguinte, ilustrei com a técnica aqui, mas isso serve para qualquer habilidade, para qualquer ação voluntária. Tá? Ação motora voluntária. Então, num primeiro momento, quando nós não sabemos fazer, nós vamos ver uma baixa organização desses graus de liberdade e vamos, de forma geral, tem questionamento sobre isso, mas não vou entrar em polêmicas, nós vamos ver uma tendência de congelamento dos graus de liberdade. Certo? Congelamento. O que é isso? Bom, eu tenho que fazer esse movimento, né, jogar a bola para cima e fazer uma batida. Só que quando eu ainda não sei, eu estou começando, acabei de ver esse negócio agora, nós vamos ver um movimento rígido. O corpo está rígido, a gente vê que quem está fazendo está duro, a pessoa trava, né, e ela esquece que ela tem perna, né? Essa aqui está até bonitinha ainda, ela está com a perninha na frente aqui, aí tem uns que você coloca, a pessoa trava, é pé paralelo e tronco não existe, aí, não, mas peraí, então como é que é? Aí joga a bola para cima, né? E lindo, né? Desse jeito. Tá, beleza. Então o que eu estou fazendo?
Eu estou reduzindo a quantidade de graus de liberdade que vão participar, eu congelei tronco, congelei pernas, não interessa para mim nesse momento. O que eu estou preocupado é com o movimento dos braços, que é o mais marcante aqui nessa habilidade. Ponto final. Normalmente a gente vai ver isso. O iniciante ele se volta para aquilo que é mais marcante e ignora o resto, trava o resto todo, congela e faz a executação. À medida que a prática vai acontecendo, a gente vai vendo que esses graus de liberdade congelados eles vão ser liberados. Então, esse é o indicador de aprendizagem, segundo Bernstein. Começa a haver uma liberação dos graus de liberdade. Então, aquilo que estava rígido, a gente já começa a ver isso aqui. Olha. Ainda está rígido, mas já tem uma melhora de posicionamento, um posicionamento contralateral, que facilita o uso de giro do tronco, enfim. Então, os graus de liberdade começam a ser liberados. Começam não, tá? Eles já começam nessa transição aqui. Nesse estágio, a gente já vê que os graus de liberdade estão liberados. Né? Mas isso ainda não é o maior ponto da aquisição de habilidade motora. Ou, para nós aqui, em treinamento esportivo, não é o melhor indicador de coordenação. Né? Coordenação, organização dos graus de liberdade. O ápice, o ponto máximo, vai acontecer aqui. Que é, olha, não só liberei os graus de liberdade, eu consigo controlar meu corpo para fazer esse movimento com boa coordenação das articulações, movimentos envolvidos, como também eu consigo fazer um bom aproveitamento das forças que estão disponíveis. Exemplo. Se eu faço... Não vou usar o saque não, vou usar uma habilidade fundamental aqui. Vou mudar de exemplo, mas aplica-se lá também. Tá? É tudo a mesma coisa. Um exemplo. Arremesso por cima. O nível inicial do arremesso, como é que é? Lá no desenvolvimento motor, habilidades motoras fundamentais. Como é que é o arremesso inicial? Pega lá, criancinha de 2 anos de idade, fala com ela assim, olha, então, joga longe, joga bem longe. Aí ela vai fazer uma cara bem feia e vai... Jogou o negócio no pé dela. Que lindo e tal, ela vai pegar de novo, joga longe. E é isso que ela faz. Qual que é o lance? Ela está preocupada com o efetor. É esse braço joga e esse braço joga para frente. E ele joga principalmente aqui. Então congelou tudo e joga aqui. À medida que ela vai praticando esse arremesso, vai desenvolvendo também, vão entrar no desenvolvimento motor, tem um aspecto aí que é importante de considerar, que é a maturação, principalmente do sistema nervoso central, né? Que vai dando melhores condições de controle. Então, à medida que o processo vai acontecendo, desenvolvimento, nós vamos observar o seguinte, a criança já não fica mais de pé paralelo e faz isso aqui. Ela já coloca o pé à frente, normalmente não é contralateral, é o pé do braço que vai arremessar, vai para frente, mas a gente já vê uma mudança de posição. E ela começa a usar o tronco. Né? Então, já jogo para trás e uso o tronco. Né? Então, começa daqui, o projeto. Então, tem um melhor uso dos graus de liberdade. Até chegar no arremesso proficiente, que já é contralateral. E ser contralateral já começa a indicar algo para nós que está caminhando para cá. O contralateral melhora a condição dos graus de liberdade, mas também começa a auxiliar mais na exploração de forças. Qual que é a diferença de arremesso? Aqui estou com o pé na frente, olha. Qual que é a diferença de fazer esse arremesso com os membros homolaterais ou fazer contralateral? Para que alavanca que força e que estabilidade? Por que você precisa de mais estabilidade? Porque, se eu estou aqui, arremesso também. Para que eu preciso aumentar a estabilidade?
Não, mas aqui já estava bom, hein? Já coloquei o pé na frente, o arremesso é para frente. Eu já aumentei a base no sentido antero-posterior, está aumentada, eu tenho espaço para deslocar o centro de gravidade. Estou estável. Aqui, olha, eu tô homolateral, ó, perna direita, braço direito. E aí eu faço o arremesso. Eu estou estável aqui. O movimento é para frente e eu mudei. Antes era assim, né? Inicial era assim. Agora não, olha, eu já tenho uma base aumentada nesse sentido, que já dá conta do deslocamento do meu centro de gravidade. Eu estou estável. Para que eu tenho que trocar de perna? Sendo que o pé vai ficar com a mesma amplitude. Eu não aumentei base, não aumentei amplitude, só troquei de pé. Isso me dá mais estabilização para quê? Ou para que eu preciso de mais estabilização? Fazer rotação de tronco. Facilita, né? Porque se eu rodo o tronco estando nessa posição aqui, não é só posterior anterior o movimento. A hora que eu fizer a rotação, eu perco o equilíbrio para cá. Lateral. A hora que eu troco, eu consigo fazer o giro. Opa, para frente já está legal, cara, mas isso agora deixa eu girar. Né? E o que mais? Quando a gente arremessa, a gente parte daqui, arremessa? Como é que acontece? Como é que é o arremesso, Pedro? Como é que é o arremesso? Como é que ele começa? Não, tem uma coisa antes aí. O arremesso começa daqui de cima? Ele começa de baixo. Então o arremesso ele começa aqui, ó, né? E ele roda por baixo. Olha, eu quero mandar a bola para lá. Olha o que está acontecendo aqui. Né? E de repente eu ainda dou um passo à frente. O que é isso? Voltem lá no Cinesiologia. Já vou dar a resposta aqui direto, para a gente ir para frente. A exploração de forças. Quando eu faço esse movimento aqui, só um exemplo, tá? Eu estou gerando uma ação para trás, não é isso? Estou alongando a musculatura no sentido contrário do movimento, não é isso? Eu vou ter que gerar uma ação excêntrica aqui, olha. Eu vou ter que frear esse movimento. Então, estou armazenando energia elástica. Estou armazenando energia elástica na musculatura que será agonista. E depois, além da força concêntrica que eu vou usar, eu estou usando ciclo de alongamento e encurtamento. Alongo para depois encurtar com uma ação concêntrica forte. Excêntrica rápida, seguida de concêntrica forte. Ciclo de alongamento e encurtamento. Não, esse negócio de força centrífuga não existe, não. Isso aí, deixa para os físicos discutir essa coisa aí. Porque força centrífuga é o seguinte, a força é centrípeta, né? Ela te segura no eixo, ela não te deixa sair. Quando você tem a ausência da força centrífuga, você sai pela tangente. Entendeu? Então não tem uma força te empurrando para fora. Tem uma ausência de força te puxando para dentro. Tá? Mas não chega nisso não. A questão é a seguinte. Cara, eu estou usando meu corpo. Meu corpo tem energia elástica que eu posso armazenar e fazer um arremesso muito mais possante do que se eu só fizesse isso aqui. Tá? Então, esse é o último estágio que o Bernstein vai colocar. Olha, além de liberar os graus de liberdade, em um terceiro momento, nós vamos ver que esse elemento coordenativo se torna tão sofisticado que a pessoa começa também a explorar as forças, não só produzidas pelo próprio corpo, o que o corpo pode produzir, mas até mesmo forças do ambiente, para fazer uma ação mais eficiente. Beleza? Então, usei o exemplo do movimento fundamental, arremesso, porque é tudo assim. E aí é a técnica, a mesma coisa. Né? Ninguém faz
aqui, igual, né? Ficar aqui, ó, não dá. Olha lá, ela está com o braço mais baixo. Porque a hora que ela for fazer essa batida aqui, ela vai puxar um pouquinho para trás. Abre um pouquinho e sai para fazer a batida. Com isso ganha em energia elástica. Beleza? Então esse aí é o Bernstein. Tá bom? Guardem isso aí. Os aspectos coordenativos, grau de liberdade, congelamento, liberação, uso, exploração de forças reativas. E aí vamos voltar lá no nosso teoria do esquema, ou modelos internos. Tá? Pode ser qualquer um para quem estudou um ou outro aí, qualquer um vai servir para nós aqui. Apesar de eu ter ilustrado como teoria de esquema, aspectos invariáveis, aspectos variáveis. O que acontece aqui? Vamos observar, início da prática. Aqui eu começo a responder a sua pergunta, lá de trás. O que acontece aqui? O processo de aprendizagem é o seguinte, isso estou partindo de uma perspectiva informacional. Tá? Vamos lembrar isso, que tem outras teorias, por exemplo, teorias de sistemas dinâmicos, que vão por outro caminho, eles vão negar isso aqui, tá bom? Mas eu tenho mais do que argumentos suficientes e dados para mostrar que isso aqui existe, né? E que eles lá estão errados. Então, vou ficar por esse lado aqui. O que acontece? À medida que nós vamos aprendendo, à medida que nós vamos praticando, nós vamos adquirindo informações, né? Formando a representação interna dos nossos movimentos. Então, eu ganho informação do ambiente e eu ganho informação também sobre o meu próprio corpo. Né? E olha que interessante, a gente não tem acesso direto ao nosso corpo. Para eu ter acesso ao movimento que está acontecendo, órgãos receptores, fuso muscular, corpúsculo de Pacini, órgão tendinoso de Golgi, eles têm que estar mandando informação para o cérebro para construir uma representação do meu próprio corpo, que eu não tenho. Por isso que a gente é todo descoordenado quando está começando a fazer alguma coisa. Eu não sei, eu não tenho representação disso. Né? Senão seria imediato, se eu tivesse um acesso direto ao corpo, o negócio assim, não, é corpo, mexe, né? Cara, isso tem que ser tudo processado. Eu preciso de criar uma representação mental do meu próprio corpo. Tá? Então, à medida que, quando a gente começa a prática, vamos tratar isso aqui na teoria do esquema, que o esquema pode, né, ser essa representação mental que a gente tem do próprio corpo. O esquema é essa representação que vai usar depois um PMG, ele vai disparar um programa motor para controlar o movimento. Né? Então, vou falar do PMG aqui. Então, aqui, ó. Então, o esquema está aqui, né? Representação mental. À medida que eu vou praticando, eu vou ampliando essa representação mental, ela vai ficando mais robusta. E vai acionar o PMG e vai especificar com mais qualidade esse PMG. Então, no início, o programa que vai controlar, ele tem aspectos invariáveis lá e aspectos variáveis pouquinho. Perceba o seguinte, está tudo clarinho aqui, né? À medida que a prática continua, vai acontecendo, a gente vai vendo o aumento dessa representação interna, ela se tornando mais robusta, consequentemente também a estrutura de controle se tornando mais robusta, até chegar num ponto que nós temos o aspecto invariável consolidado, né, a mudança de cor aqui é isso, né, ali ele estava bem clarinho, bem simples, aqui ele está robusto, realmente existe um padrão. E os aspectos variáveis estão ampliados. Eu consigo variar mais dentro daquele padrão, usando aquele padrão, fazer coisas diferentes usando aquele padrão. Né? Mais velocidades diferentes, amplitudes diferentes, enfim, é uma série de coisas que eu não conseguiria antes. Então, amplia os aspectos variáveis e também dá mais robustez para eles. O Bernstein, apesar do pessoal de sistemas dinâmicos usar muito o Bernstein, ele fala de representação. Então, ele está mais do nosso lado do que o pessoal de sistemas dinâmicos. Tá? Ele vai falar de uma representação. O pessoal de sistemas dinâmicos adotou o Bernstein como se o Bernstein estivesse dando subsídio para as teorias deles. É uma coisa bem interessante isso, mas isso foi outra conversa. Então tem essa condição representacional aqui. Né? É isso aqui, esse robustecimento da representação vai acarretar nesse processo.
não tem representação, ainda está incipiente, congela grau de liberdade. Vou usar o que eu tenho disponível. À medida que vai praticando, essa representação vai se tornando mais robusta, chega ao ponto de conseguir liberar os graus de liberdade. Opa, beleza. Continuei praticando. Ela se tornou mais robusta e mais ampliada ainda, ao ponto de me permitir explorar as forças do ambiente e do próprio corpo para produzir movimentos melhores. Beleza? Representação interna. Representação mental, representação interna. Tranquilo? Aí, ó. Controle ineficiente, rigidez e erros. Bom, né? Início. Opa, e aí? Opa, eficiência no controle, redução da rigidez, redução dos erros e aumento na produção de força e velocidade. Por quê? Porque eu liberei graus de liberdade. E lá, uso das forças ambientais, fluência na execução, eficácia com consistência, eu consigo acertar e com consistência, e eficiência, menor gasto de energia, porque estou usando forças que me ajudam a economizar energia. Beleza? Vai estar lá no vídeo, lá, depois pega lá e está completo. Tranquilo, pessoal? Então, essa é a perspectiva do Bernstein, né? É isso aí que acontece. Perceba o seguinte, nós estamos falando só de organização do corpo, né? Que serve tanto para habilidades motoras fundamentais, que estão ali ainda no início aqui desses círculos, né, do Greg Silva, habilidades motoras fundamentais, está aqui no início, coladinho com as capacidades coordenativas aqui. Se não tiver as habilidades motoras fundamentais, a gente não chega na técnica. Precisamos organizar graus de liberdade. E a técnica também vai exigir organização de graus de liberdade. Bom? Então, pelo Bernstein, organização corporal. Por isso que eu estou chamando isso de uma perspectiva orgânica. Estou olhando para o corpo sendo organizado. Eu respondo a sua pergunta. Por que o cara não consegue chutar? E aí você tenta, ensina e explica, e vamos supor que a explicação está certa, que a prática está certa, que o negócio está certo. Ele não consegue. Vai depender de como quem está passando a informação ela está conseguindo passar de uma forma mais eficiente. Estou supondo que essa informação já está eficiente. Estou supondo. Estou colocando que o problema está na pessoa. Que problema que é esse? Mas no caso de pessoa não conseguir executar, pode estar associado nessa questão dela não ter processado qualquer tipo de atividade. Por exemplo, Não, processou, ela sabe, é o chute daquele jeito ali. Ela entendeu, ela só não consegue fazer. por exemplo, na academia, tem muita gente que eu vejo que tem dificuldade de fazer o agachamento, para mover assim, né? Aí você fala para a pessoa fazer e ela joga o corpo para frente, ela tira, não consegue fazer de jeito nenhum. Ela faz tudo menos o que você pediu. É isso aí. Aí a gente coloca, você vê que ela consegue fazer, pega o caixote, fala para ela acender, ela consegue sentar, fazer várias vezes, ela pega o movimento. Tá, mas vamos lá, vamos tomar um cuidado. É o seguinte, isso entra na instrução. Pode ser, o que eu estou assumindo é o seguinte, a instrução estava correta. Essa questão da instrução verbal e às vezes a demonstração, ela pode não ser eficiente. Tá? E esse caixote, um banquinho ou qualquer coisa que você arrumar lá, isso vira, a gente vai ter que ir lá em New, para falar de restrições. Você colocou uma restrição no ambiente, que ajudou ela a organizar os movimentos. Isso é fantástico em termos de instrução. Tá? Fantástico. Você colocou um referencial para ela, que tirou, ela não vai estar pensando mais no que ela tem que fazer exatamente. Assim, no sentido de, tá bom, eu tenho que levar
quadril para trás, a pelve para trás, tem que fazer. Ela não está pensando em como é que ela vai organizar. Ela está pensando simplesmente que ela tem que sentar no banquinho. Só isso. Então você simplificou as informações e deixou o organismo se auto-organizar. Tá? Mas o aluno do Vitor, ele não consegue nem assim. Entendeu? Nem assim. Se você colocar o banquinho, ele vai cair com o peso no banquinho lá. E ele não consegue chutar. Tá? Então eu estou colocando que a coisa estava certinha, estava melhor possível. E ele continua sem conseguir fazer. Tá bom? Um caso bem exagerado, mas pode, né, talvez aconteça. Qual que é o problema? Ou que pode, né, que eu apostaria que está acontecendo? Provavelmente, uma vez que a gente não tem acesso direto ao nosso próprio corpo, nós precisamos modelá-lo, criar uma representação dele. Quanto mais pobre for nossas experiências motoras anteriores, menos informação sobre o meu corpo eu tenho. Então, meu modelo é fraco. Tá? A minha representação interna do meu próprio corpo é muito ruim. E a hora que eu sou solicitado a fazer uma coisa simples, eu não consigo. Eu fico, cara, mas é só isso, é só você dar um passo, bater, cara, e o cara ele não consegue. Ele tá lá e tá igual o Kiko, né? E é só isso que ele faz, de pé para frente. Não sai, porque a representação é fraca. Tá? Ele teve poucas experiências motoras anteriores, consequentemente, a condição coordenativa dele, se nós formos pensar em graus de liberdade, o uso dos graus de liberdade, é ruim. Ele não tem essa representação dos graus de liberdade de forma robusta. É um problema que a gente poderia dizer que é um problema coordenativo. Tá? Que é o que eu trouxe lá no inicinho, quando nós começamos a falar de coordenação. Cara, você está tentando ensinar alguma coisa para a pessoa e ela não aprende de forma nenhuma. E não só aquilo, mas outras coisas, ela não consegue executar, suspeite dela ter um problema nas bases coordenativas. E aí não adianta ficar lá tentando resolver, não. Vai ter que ter um resgate, você vai ter que permitir essa pessoa criar essa representação. Você vai ter que formar a base coordenativa que ela não teve para ela conseguir caminhar naquilo que você está querendo. A primeira é essa. Vamos seguir a ordem, hein? Vamos lá. E aí agora eu gosto desse modelinho. Apaga a luz toda aí para nós. Agora eu gosto dele. Agora essa ordem é importante. Como é que a gente faz isso? Bom, a primeira coisa, capacidades coordenativas. Sem a técnica ao final. Eu não chego numa técnica de um chute, uma técnica de agachamento, eu não chego numa técnica se eu não percorrer esse caminho. Então eu vou precisar de uma base coordenativa formada. Segundo passo, tem que ter habilidades motoras fundamentais. Se a gente vai ver o chute é uma habilidade motora fundamental. Se você está com problema no chute, é mais indicador ainda que ele tem problema aqui nas bases. Porque é a habilidade motora fundamental. Depois, no futebol, ele ganha outras características que a gente poderia chamar de técnica. Né? Então, tem aí o chute com peito-pé, tem o chute, né, como é que é? Quando a gente bate com a lateral aí, como é que é o nome, pessoal, do futebol aí? Eu esqueci, tem um nome lá, quando a gente bate com a lateral do pé. Trivela, né? 3 dedos, as coisas que o pessoal fala. Que você bate, ela faz a curva, você bate com o lado de fora, 3 dedos, né? Então, pois é, isso já é uma sofisticação do chute. Só que isso só vai vir se a pessoa consegue fazer o chute fundamental. Tá? Então, olha lá, nós vamos mapear. Ele não consegue aqui. Ele não consegue quase nada aqui. Cara, pode começar a vasculhar que deve ter problema para trás. E aí nós vamos ter que seguir essa rota. Vamos ter que ajudá-lo a desenvolver capacidades coordenativas, ajudá-lo a adquirir habilidades motoras fundamentais, habilidades técnicas genéricas e até chegar na técnica esportiva. Vai ter que fazer o que a educação física escolar não fez para o cara. Vai ter que dar um jeito. Ele estava lá e não aprendeu. Vai ter que dar um jeito lá.
Aí pode, mas aí nós já entramos no outro campo. Estou tratando aqui tudo de condições típicas. Tá? Condição neural, algum transtorno, algum problema, transtorno de déficit de coordenação, TDC. Pode ser? Pode, mas aí, cara, aí é outra história. Durante a prática, avaliação de identificar? Tem. E mais interessante que seja diagnosticado enquanto criança. Tá bom? Mas pode ser TDC. Mas eu estou assumindo aqui que nós não temos casos de TDC, tá bom? Senão nós vamos para longe aqui. Pode ser um transtorno neural que leve, não um distúrbio neural, transtorno, um distúrbio neural que leve a problemas coordenativos? Pode, perfeitamente bem. Aí se for, aí, bom, isso aqui continua valendo, mas dentro do distúrbio. Aí nós vamos ter que entender quais são as limitações do distúrbio, até onde que uma pessoa com distúrbio desse consegue ir, porque é muito pouco provável ela vai chegar no desenvolvimento típico. Até eu gosto eu gosto muito, tem uma fala da professora Jane Clark, que foi quem elaborou, né, uma das que elaborou o modelo, a metáfora da montanha, que é uma palestra que ela deu, que eu lembro muito disso. Ela, tá, professora, mas como é que uma pessoa em condição atípica sobe a montanha? Ué, de forma atípica. Pronto, né? Não dá pra gente esperar que ela vai subir? Vai. Ela pode melhorar muito? Pode, mas a condição é atípica. Então nós temos que levar em conta isso para ver até onde que ela pode ir. Às vezes ela não vai conseguir chegar no topo, mas tem muito que pode ser feito, e aí nós vamos explorar dentro das possibilidades. Beleza? A lógica é a mesma, não dá para fugir da coordenação, habilidades motoras fundamentais. Bom? Pessoal, 5 minutos para vocês tomar água.